Mas a gente vai fazer algo diferente agora, começar um ranking. Um ranking analisando a temporada até aqui do Clube do Remo. Então, começando com o quinto lugar, o Dodô, meio atacante do Clube do Remo, que iniciou a temporada, acho que em grande estilo, né, Rui? Mas deu uma quedinha. Pois é, André. O Dodô, ele tem um papel inenarrável no início do Parazão. Ajudou muito, fez gol e muito mais. Mas é aquilo, deu uma queda assim bem gritante, a torcida azulina ficou na bronca com ele. O Dodô, ele ajuda muito em questão de assistência, né? O Dodô, ele é um bom jogador pelo fato de que ele ajuda muito, ele corteja ali, né, os atacantes, ele vai lá, quando tem oportunidade, tenta chutar pro gol. E com isso, o Dodô fica em quinto pelo fato justamente dessa queda de produção. Porque às vezes ele tenta e erra, e isso realmente não é bacana para ele. Perdeu um pouquinho de espaço, porém, ele foi muito essencial nos primeiros jogos. O Maxwell, em poucas vezes que ele veio, fez gol, marcou muitos gols nesse início de temporada, foi essencial para fazer muitas finalizações, para fazer muitos lances a gol. Então, o Maxwell, ele foi importante sim nessa temporada. Também teve uma queda de produção, mas não bastante assim para dizer que ele está ruim, está numa crise e tudo mais. Não, o Maxwell merece o quarto lugar, principalmente pela forma como ele se portou e pode ser muito essencial sim para essa Série B. Em terceiro lugar, quem é que fica? É o lateral direito, Cadu. Ele que desbancou-se o Marcelinho, que chegou com status de titular. Mas o Cadu, jogador da base, contrato renovado e tudo, tem sido um dos grandes destaques, né? Sim, o Cadu, ele tem, digamos assim, uma estrela muito grande, né? Veio de uma contusão, o cara mostrou o que a base azulina tem de valoroso. O Cadu foi peça essencial, está sendo peça essencial nesse time do Remo e ajudou muito o Remo no onde precisava. Então o Cadu, terceiro, medalha de bronze, porque o Cadu, ele realmente... Aliás, uma coisa que eu valorizava muito no Rodrigo Santana. O Rodrigo Santana ele valorizava muito a base. E eu espero que com o Daniel Paulista isso se repita, porque o Cadu, ele realmente foi um jogador muito essencial e que com certeza ainda vai trazer muita coisa pro Remo ainda. Em segundo lugar, um jogador que eu confesso que tem algumas críticas, apesar de em alguns jogos, de vários jogos na verdade, ele salvar, eu ainda acho o goleiro Marcelo Rangel um pouco irregular. Ele teve falhas grotescas, não é, contra o Criciúma que custaram não só a eliminação, mas uma cota milionária para o Remo também. Ano passado ele teve uma sequência muito boa, não é, na Série C, especialmente ali na reta final, mas antes ele teve algumas falhas também gritantes, mas acho que juntando aí Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil, apesar da falha dele em ambas as Copas, acho que no geral ele tem sido talvez o melhor goleiro até aqui dos dois times paraenses, não é? Sim, vou fazer uma pincelada aqui rapidinho do Marcelo Rangel. O Marcelo Rangel, ele, assim, apesar das falhas dele no jogo contra o Criciúma, ele foi muito essencial numa coisa que o Remo ele sempre foi bom: goleiros. Os goleiros do Remo, Marcelo Rangel, ele, em momentos em que o Remo estava completamente a apuros, ele salvou muito. E isso é muito essencial para o clube do Remo. E o Marcelo Rangel, apesar do erro, né, ele salvou muito também. Então, para evitar um vexame maior. Então, o Marcelo Rangel merece estar em segundo lugar. E, em primeiríssimo lugar, Adailton, o nosso líder dos jogadores, do top 5 dos melhores jogadores do clube do Remo, o artilheiro do clube até aqui. Ele que é um jogador que não tem sido titular. O Rodrigo Santana já tinha falado dos problemas físicos dele, mas o Adailton, sempre que entra, tem sido importantíssimo. O Adailton, ele fez por merecer.
chegou com muita suspeita, muita gente desconfiava, o Adailton veio do Oriente, um nível baixo de futebol, mas chegou, saiu do banco, todo jogo que ele fazia marcava gol, e essa confiança se gerou no torcedor, tanto que pediam o Adailton como titular. Mas é aí que está, Rodrigo Santana, ele tinha o Adailton como uma carta na manga, tanto que ele não usava como titular, até porque ele sabia que o Adailton é um homem-gol. E ele ia colocar no momento em que o Remo mais precisa. Então o Adailton, ele chegou com muita suspeita e quebrou essas suspeitas dentro de campo e merece sim esse primeiro lugar.